Sabe aquele jogador que é contestado no seu time, ou então não é de fazer muitos gols, mas da noite pro dia o cara resolve virar herói, faz um gol de uma vitória, de uma classificação, ou então até de um título. Aí tu xingava o cara, falava mal de quando ele entrava em campo, então pedia pra ele ser reserva. Eu sei que veio alguém na sua cabeça. Aí quando ele vai lá e faz o gol do título, um gol de uma classificação importante, tu é o primeiro da fila pra pedir perdão pro cara, que eu sei, não me engana não. Então hoje a gente vai relembrar 10 heróis improváveis do futebol brasileiro. Quando se fala em herói improvável, a gente tem um GOAT, The Greatest of All Time, dos heróis improváveis do futebol brasileiro, obviamente é Adriano Gabiru. O Adriano Gabiru fez o gol do título mundial do Internacional em 2006 de uma maneira bem inesperada, do nada, e se você não lembra o contexto, eu faço questão de te lembrar aqui. O Mundial de Clubes da FIFA foi disputado por times de todos os continentes, como tem sido, e o representante da América do Sul era o Internacional, campeão da América naquele ano. Na semifinal teve que passar pelo Al-Ahly do Egito e venceu por 2-1. Na final enfrentaria o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Deco e companhia. Certamente o Inter era um franco atirador naquele jogo e por mais que fosse um bom time, tinha poucas chances de vencer. Deixar claro aqui que eu falei poucas chances de vencer, não disse que era impossível. Era tão possível que acabou acontecendo. Durante o jogo então, as coisas foram se mostrando complicadas pro Colorado, que aos 30 minutos do segundo tempo, com o jogo ainda em 0-0, Fernandão teve que ser substituído. O eterno ídolo colorado sentiu e daria lugar ao Adriano Gabiru. Claro que nesse momento os torcedores do Inter já deu aquela desanimada, mesmo que pequenina, né? Vá falar a verdade. Não por nada contra o Gabiru e tal, mas ele não é o tipo de jogador que você vai apostar todas as suas fichas pra fazer um gol no Barcelona, né? Abel Braga, que era o treinador dos gaúchos na época, inclusive revelou que o jogador tava até fora da primeira lista que fizeram com os jogadores que ia pro Mundial, saca? Mas nada disso foi capaz de parar a fúria de Adriano Gabiru correndo desenfreado em direção ao gol, depois que Arley aplica um drible desconcertante em Puyol. Ele toca pro Gabiru, que de frente pro Vitor Valdez não desperdiça a chance e marca o gol do título mundial do Internacional sobre o Barcelona 5 minutos após entrar em campo. Brilhou demais a estrela do Abelão, né, que confiou na escolha dele. O curioso do Gabiru é que antes desse gol ele já havia sido muito campeão no Atlético Paranaense, né? E inclusive ele tem mais jogos pela seleção do que o Fernandão, por exemplo. E apesar de ter feito o gol do Mundial do Inter, não teve mais destaque nem no Inter, nem nenhum outro clube que passou, sendo que a maioria deles era clubes médios e pequenos. Parece que o gol do Mundial meio que sacrificou a sua carreira, né? Você faria essa troca? Fazer o gol no Mundial, mas também nunca mais dar certo em lugar nenhum? Responde aí nos comentários que eu quero saber, hein? Tô curioso pra saber a sua resposta. Esse é o grande Adriano Gabiru. Inclusive, um grande abraço aqui pro Esporte Interativo, né? Que chegou a noticiar a morte dele em 2016, sendo que o cara tá vivo até hoje. Um abraço aí pra galera do EI, é nóis. Mas, um ano antes desse episódio do Gabiru, teve um outro jogador que não era de fazer muitos gols e acabou dando título mundial pra um time brasileiro. 2005, Japão, Mundial de Clubes, lembra? Tô falando, obviamente, do Mineiro, que quem viu jogar sabe que ele tá aqui nessa lista mais pelos poucos gols que fez na carreira do que propriamente pela habilidade ou falta dela. Ele que, por mais que tinha um apelido de Mineiro, na verdade era gaúcho, né? Curiosidade aleatória do futebol aí que eu sei que você gosta. Antes de chegar no São Paulo, ele teve passagem ali por uns clubes da região metropolitana paulista, sabe? Passou pela Ponte Preta, Guarani, São Caetano, até que em 2005 chegou no São Paulo e teve participação muito importante na Libertadores daquele ano. Ele acabou jogando todos os jogos daquela campanha, não chegou a fazer nenhum gol não, mas contribuiu pro título do São Paulo sim. Obviamente que por ser volante de marcação, sua principal função era mais o desarme do que propriamente fazer gols. Mas o ápice dele foi certamente o Mundial de Clubes no final daquele ano. O São Paulo que tinha goleadores como o Aloysio e o Amoroso no ataque, meias que chegava próximo ao gol com facilidade, como o Danilo e até o Josué, até um goleiro artilheiro tricolor tinha. Rogério Ceni chegou a marcar mais de 100 gols na carreira. Tinha também jogadores reservas que entravam e contribuíam bastante, como o Grafite. Mas coube ao Mineiro, volante de marcação, marcar o gol mais importante do São Paulo no século. Eram 26 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo e Liverpool empatavam em 0-0 a final do Mundial de Clubes de 2005, até que Aloysio dá um tapa para Mineiro que sai na cara do gol e quebra a sequência de mais de 1000 minutos sem sofrer gol do goleiro Reina, do clube inglês. Com um chute colocado no canto direito do goleiro, Mineiro marcou o único gol do jogo que deu o tricampeonato mundial pro São Paulo. E como eu disse, vale a pena repetir, o Mineiro tá aqui não é porque era ruim, odiado pela torcida, contestado como outros jogadores que ainda vai aparecer aqui na lista. Mas era um homem de poucos gols, sabe? Então esse gol aí caiu como se fosse uma surpresa pra todo mundo, né? Ele que fez 7 gols em 138 jogos com a camisa tricolor, mas certamente será lembrado por apenas um. E se tem um time que gosta
gosta de ser campeão com gol de jogador aleatório, gol de jogador improvável, esse time com certeza é o Palmeiras, né? Os 3 próximos jogadores que vão aparecer aqui fizeram gols improváveis com a camisa do Verdão. Claro que cada caso é um caso, cada um foi um título diferente, cada um teve seus motivos pra estar aqui nessa lista. Eu vou explicar caso a caso aqui, não vou falar deles tudo junto não, tá? Pra começar em ordem cronológica, temos o Betinho. O ano era 2012 e o Palmeiras disputava a final da Copa do Brasil daquele ano contra o Coritiba. O Coxa, que já tinha sido vice-campeão no ano anterior pro Vasco, tinha outra oportunidade para conquistar esse título inédito pro futebol paranaense. Assim como no ano anterior, o Coxa perdeu o jogo de ida e iria decidir em casa o título. Já que o jogo de ida foi 2-0 pro Palmeiras, o Coxa precisava de pelo menos 2 gols para ir pros pênaltis. O primeiro objetivo até que foi cumprido, porque Ayrton abriu o placar, meio tarde até, aos 16 minutos do segundo tempo, mas aos 20 minutos, Marcos Assunção cobra falta e Betinho desvia de cabeça e marca pro Verdão. Esse gol praticamente deu o título pro Palmeiras, que conquistava ali sua segunda Copa do Brasil. O curioso é que no final daquele ano o Palmeiras acabou caindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Pois é, os caras disputaram a Libertadores no ano seguinte, jogando a segunda divisão. O pequenino Carlos Alberto não teve uma carreira muito expressiva, passou por 7 times no Brasil antes do Palmeiras, né? Inclusive 2 vezes pelo São Caetano. E em 7 anos de carreira até aquele momento só tinha marcado 7 gols. Pelo próprio Palmeiras ele só fez 2 gols mesmo. E assim como o Gabiru, né? Depois desse gol, desse jogo, dessa passagem pelo Palmeiras, ele acabou não tendo muito destaque em outras equipes e acabou encerrando sua carreira meio que no esquecimento, vamos dizer assim. Agora, outro herói improvável do Palmeiras, obviamente, título da Libertadores, Breno Lopes. Autor do gol do título da Libertadores de 2020 pelo Palmeiras, ele meio que tinha acabado de chegar no clube. Claro que o Palmeiras já era tudo isso aí que a gente conhece, tinha conquistado campeonatos brasileiros, Copa do Brasil, Paulista, mas faltava a América, né? O Verdão tinha apenas um título conquistado lá em 99 e buscava então a coroação do ótimo trabalho feito pelo recém-chegado Abel Braga. A final foi disputada no Maracanã e o adversário era o Santos, de Marinho, Soteldo e Cuca. O Breno Lopes estava se destacando bastante lá no Juventude antes, estava jogando na Serra Gaúcha lá desde 2019, mas foi emprestado algumas vezes até se firmar de vez lá para abril de 2020, quando ele voltou de empréstimo do Atlético Paranaense. Ele tinha jogado 19 jogos pela Série B e era o vice-artilheiro com 9 gols. Todo esse destaque fez com que o Palmeiras o contratasse em 10 de novembro de 2020. No dia 26 de janeiro de 2021, marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão numa partida contra o Vasco. Naquela mesma semana, 4 dias depois, entrou para a história do Palmeiras marcando o gol do bicampeonato da Libertadores de cabeça. Ele entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo no lugar do Gabriel Menino e marcou o gol aos 53. O Palmeiras venceu por 1-0 e começava ali a grandiosa história de Abel Ferreira no Palmeiras, que dura até o momento que esse vídeo está sendo gravado. Abel Ferreira, que tem 2 títulos de Libertadores, e o segundo título da Libertadores dele também foi gol de um herói improvável. Tô falando obviamente de Daverson. Dessa vez outro adversário brasileiro, o Flamengo, e outro herói improvável que entrou no segundo tempo. O Daverson era meio que o novo Breno Lopes, sabe? Cara, o Davinho é um dos personagens mais carismáticos do futebol brasileiro, isso aí não tem nem como se negar. Ele ter feito esse gol tão importante pra história do Palmeiras é enigmático demais, sabe? É meio bizarro. Ele que em 2012 foi jogar lá no futebol português, né? E até sua chegada ao Palmeiras em 2017 ficou rodando ali pelo velho continente. Mesmo que em alguns clubes ele tenha jogado regularmente de titular e tal, nunca foi peça fundamental nas equipes que ele passou, saca? E esse papel ele também cumpria no Palmeiras, né? Inclusive ele marca o gol do título do Brasileiro de 2018 pro Palmeiras vindo do banco. O Palmeiras buscava naquela época incessantemente por um centroavante, como era inclusive o próprio Breno Lopes, que era uma aposta pra ser titular e tal. Tinha um Rony ali fazendo papel de goleador às vezes, principalmente na Libertadores, o próprio Luiz Adriano, o Borja, que passou por lá também. Todos esses jogadores meio que foi escanteando o Daverson lá no Palmeiras, tá ligado? Até que o Palmeiras então decide emprestar ele pra ele meio que ganhar uma rodagem, já que lá no Palmeiras estava um pouco difícil. Nesse período teve empréstimo pro Retafe e Alavés, né? Até que em junho de 2021 ele volta pro Verdão. Atua algumas partidas, marca um gol aqui, outro ali, mas nada de destaque como ele sempre buscou. Mas sua redenção mesmo veio lá em novembro daquele ano, quando Palmeiras e Flamengo faziam a final da Libertadores daquela temporada. Com os dois elencos recheados de craque, a partida foi pra prorrogação, após 1-1 no tempo normal.
mal e tal. Rafael Veiga tinha marcado pro Verdão, o Gabigol empatou pro Flamengo, então ficava a grande questão, quem será que vai meter o gol do título pra algum dos lados, hein? Cara, craque pra caramba em campo. Pois é, meus amigos, coube ao Daver Show fazer o gol do título da Libertadores pro Verdão. Assim que acabou os 90 minutos, o Deivinho entrou no lugar do Rafael Veiga. 4 minutos depois, Davi Luiz toca pro Andréas Pereira, que chuta o chão e cai, e o resto é história, né? O Daverson mostrou oportunismo ali, roubou a bola, chutou no canto do Diego Alves e marcou o gol do título continental pro Palmeiras. Ele que, inclusive, na comemoração do gol, quebrou o recorde mundial de mais comemorações em uma comemoração só. Se ligou? Ele corre, faz sinal pra torcida, chora, abraça o pessoal, agradece a Deus, ele não tava nem preparado pra aquilo. Foram 144 jogos e 31 gols pro Daverson com a camisa do Palmeiras, e hoje ele tá lá no Cuiabá colecionando momentos. Agora, se você quer virar um grande herói, não precisa fazer gol de título não, tá? É só se inscrever no canal, deixar um likezão nesse vídeo e um comentário bacana, participando, interagindo nesse vídeo. Pega o link também desse vídeo aqui e manda pra aquele amigo teu que você gosta de perturbar, falar, olha só, seu time tomou o gol do Daverson, seu time tomou o gol do Breno Lopes. Então manda esse link pra ele, vamos dar uma irritada nele. Manda ele pra esse vídeo aqui e ele vai fazer a mesma coisa, ele vai mandar pra um outro amigo e vai todo mundo se irritando, e a minha função é essa aqui, tá? Causar discórdia. Se lá em 2021 o Flamengo foi campeão, agora em 2009 a situação foi bem diferente. O Palmeiras liderava o campeonato praticamente todo, né? E na reta final acabou derrapando, deixando o caminho livre pro Mengão conquistar seu 6º campeonato brasileiro. Na última rodada, praticamente 3 equipes disputavam ainda o campeonato, tá ligado? O São Paulo era o mais enrolado na disputa, né? Meio que torcia por tropeços de muitos times ali, mas o Inter precisava só vencer e torcer para um tropeço do Flamengo. Acontece que o futebol foi cruel com o torcedor colorado, que teve que torcer pro maior rival, o Grêmio, naquele domingo. O tricolor gaúcho até abriu o placar com o gol do Robertson, que desvia de cabeça a cobrança de escanteio do Douglas Costa, e praticamente 8 minutos depois, David Braz empata a partida em chute forte de dentro da área. O David Braz poderia ser facilmente também um candidato a herói improvável, né? Se esse gol aí tivesse sido o título do Flamengo. Mas como o Mengão precisava ganhar, o David Braz não ia virar herói não. Ia precisar de uma outra pessoa. Sabe quem era? Ronaldo Angelim, que depois da cobrança de escanteio do Petkovic, perfeito na cabeça dele, ele marca o gol da virada, que explode o Maracanã, que já não viu um título brasileiro do Flamengo há 17 anos. O curioso e quase triste do Ronaldo Angelim é que naquele ano mesmo ele tinha sofrido uma lesão bem grave, cara, e quase teve que amputar a perna e parar de jogar, velho. Imagina se o cara amputa a perna. Toda a campanha histórica do Flamengo, que veio lá de trás, caminhando, ia simplesmente virar pó se o Angelim não tivesse em campo e marcado aquele gol. Esse também acabou sendo o único gol que o Ronaldo Angelim marcou naquele campeonato brasileiro inteiro. O Ronaldo, que além de ídolo no Flamengo, também é ídolo lá no Fortaleza. Na capital cearense ele ficou 5 temporadas, na capital carioca também, e foi quase 300 jogos aí por cada um dos dois times. Fez até mais gol no Fortaleza do que no Flamengo, mas certamente será lembrado por apenas um. Depois do Flamengo, ele vai pro Grêmio Barueri em 2012 e encerra sua carreira lá no próprio Fortaleza. Outro herói de título do Flamengo, mas dessa vez muito mais contestado do que o Ronaldo Angelim, né, bem mais criticado pela torcida, era o nosso querido Márcio Araújo. Jogador que praticamente em toda a sua passagem do Flamengo foi contestado pela torcida, teve lá o seu momentinho de herói, hein? Pode parecer que não, mas Márcio Araújo teve boas passagens por grandes clubes brasileiros no passado, tipo o Atlético Mineiro, que ele ficou lá de 2003 até 2009, ajudando o Galo a voltar pra primeira divisão, inclusive, ele tinha caído com o time, e também pelo Palmeiras, onde ele ficou de 2009 até 2013. Ele, inclusive, tava naquela final da Copa do Brasil com o gol do Betinho, lembra? Todo esse destaque chamou a atenção do Flamengo pro ano de 2014, que era, inclusive, o atual campeão da Copa do Brasil e tinha competições importantes para jogar em 2014. Mas, antes de tudo, claro, teve que jogar o Campeonato Carioca. A semifinal daquela competição foi entre Flamengo e Cabo Friense, Fluminense e Vasco. O Flamengo eliminou a Cabo Friense fácil, 3-0 e 3-1, e o Vasco empatou em 1-1 e venceu por 1-0 o Fluminense lá na outra semifinal. Por ter a melhor campanha, o Flamengo jogaria por 2 resultados iguais, tá ligado? Tipo, uma vitória de cada lado pela mesma diferença de gol, ou então 2 empates. E foi exatamente o que aconteceu, já que no jogo de ida foi 1-1. O Rodrigo, pro Vasco, marcou o gol e o Paulinho marcou pro Flamengo. Já na volta, o Douglas abre o placar de pênalti, já no segundo tempo, e o Vasco levava o título até os 46 minutos da segunda etapa, quando o Wallace cabeceia a cobrança de escanteio, a bola explode na trave e sobra pro Márcio Araújo completar pro gol. Detalhe
impedido. Mas como na época não tinha VAR, o nosso herói improvável Massa Araújo se consagrou e deu ao Flamengo o título carioca de número 33. Apesar de muito contestado mesmo após esse episódio, esse gol aí, o Massa Araújo seguiu no Flamengo até 2017, quando foi negociado com a Chapecoense. Aí depois passou por uns times lá do Nordeste lá e em 2022 acabou pendurando as chuteiras. Agora a gente vai voltar um pouco mais lá no passado para relembrar outro Flamengo e Vasco, mas dessa vez com a alegria final de vascaínos. Lucas Cocada foi campeão brasileiro em 83 com o Flamengo e em 87 se transferiu pro Vasco. Ele jogava como lateral direito, era irmão do atacante Miller, né, aquele que fez sucesso lá no São Paulo, e naquele Vasco o titular da lateral direita era o Paulo Roberto. Mas no jogo que a gente vai relembrar aqui, ele acabou entrando no lugar do ponta direita Vivinho. O regulamento do Carioca é um pouco complicado, então não vou me alongar explicando aqui não, mas basicamente teve lá, sei lá, 3 fases e tal, o Vasco ganhou um turno, o Flamengo outro, aí depois teve um outro turno lá que o Flamengo... Se quiser pesquisa aí que eu não vou perder tempo explicando aqui não, senão vai tomar muito tempo. Mas basicamente a final seria decidida em 3 jogos e o Vasco já tinha um ponto, tá ligado? Tipo, quem fizesse 5 primeiro ganhava, ou seja, uma vitória, um empate e mais esse ponto extra do Vasco já bastava. O Vasco então venceu o primeiro jogo com gols do Bismarck e Romário e no segundo o empatezinho já era campeão. Isso até estava acontecendo até os minutos finais do segundo tempo, até que o técnico do Vasco, Sebastião Lazzaroni, promoveu a entrada de Cocada no lugar do Vivinho. Ele entrou aos 41 minutos do segundo tempo e aos 44 marcou o gol do título do Vasco, né, o gol da vitória naquele jogo, e comemorou em frente ao banco do Flamengo de maneira bem efusiva. Levou o cartão vermelho e foi expulso. Ou seja, no intervalo de 4 minutos o cara entra em campo, faz o gol do título e é expulso. Colecionando momentos, né, Cocadinha? E o Vasco acabou se sagrando campeão e o grande herói daquela conquista foi o Cocada. Ele depois foi lá pro Fluminense e mudou o nome dele, né, pra Lucas Cocada. Ele que depois que parou de jogar bola se formou em educação física e é treinador hoje em dia de um time de futebol que é do seu projeto social lá no Mato Grosso do Sul. Torcedor do São Paulo já foi feliz nesse vídeo, do Palmeiras também, tá faltando alguém na capital? Obviamente o Corinthians, né? O herói improvável do Coringão foi ninguém mais, ninguém menos do que... Valeu, Romarinho! Ele mesmo. Dessa vez foi até em grande estilo, hein? Em plena La Bombonera, o herói improvável do Corinthians acabou se consagrando. O Corinthians disputava sua primeira final de Libertadores em 2012 e o adversário não era nada fácil não, tá? O Boca Juniors. A ida ia ser lá na La Bombonera e a volta no Pacaembu. O Boca vencia por 1-0 até o Romarinho mudar o rumo da final. O pequenino Romário não era tão contestado assim, tá? Mas era um jogador que exótico, né? Não entrava muito nos jogos, não tinha toda essa polpa pra fazer um gol tão importante como esse. Ele que parece que nasceu pra fazer gol no Palmeiras, né? Foi 5 gols contra o Palmeiras com a camisa do Corinthians. Inclusive, seus 2 primeiros gols pelo Corinthians foi contra o Verdão, né? Inclusive, no mesmo jogo. Esse gol marcado por ele deu o Corinthians a vantagem, né? De vencer por qualquer placar lá no Pacaembu pra ser campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. E também foi graças a esse gol que o corintiano pode falar que é campeão da Libertadores invicto, já que o Corinthians estava perdendo essa partida. O Romarinho, que depois saiu do Corinthians em pleno 2014, tem feito até boas temporadas lá no mundo árabe, tá? Ele é tratado como um ídolo lá, bem diferente do seu status quando fez o gol lá pelo Corinthians, né? Lembrando que a improbabilidade desse gol nem é uma crítica pro Romarinho ou algo do tipo, não. Apenas não é esperado um jogador naquele momento como ele ter feito um gol tão importante, ainda mais num palco tão emblemático, tá? E pra fechar com chave de ouro, o gol mais importante de todos os tempos do futebol mundial, cara. Esse gol aqui simplesmente é o mais importante do vídeo. Eu poderia ter feito só sobre esse gol, fazer um vídeo gigantesco de 5 horas falando só sobre esse gol, dissecando esse gol, porque esse gol é realmente muito importante, tá? Esquece, FIFA, UEFA, todo mundo já falou que esse... Tá, eu vou desligar o clubismo aqui e a gente fala sobre. Obviamente eu tô falando do gol do Roger Machado na final da Copa do Brasil de 2007, que o Fluminense acabou se sagrando campeão naquela competição com o gol dele. O Fluminense tinha um timaço em 2007, eu não tô nem sendo clubista não, tá? Esse time foi base do time que foi vice-campeão da América em 2008, chegou na final da Copa do Brasil daquele ano contra o surpreendente, mas bom de bola Figueirense. No jogo de ida, empate em 1-1, tendo inclusive tomado o primeiro gol, mas o eliminado Adriano Magrão empatou a partida e tudo seria decidido no Orlando Scarpelli. Roger Machado recebe aí, a defesa do Figueirense acha que tá impedido, ele faz esse gol aí, meio que todo mundo ficou na dúvida se tava ou não tava, mas tava não. Valeu o gol e o Fluminense foi campeão. Todo mundo achava que o gol do título poderia ser marcado, sei lá, pelo Thiago Silva, que era um zagueiro que fazia uns golzinhos na época, o Cícero, que era decisivo, silencioso, sabe, não aparecia muito, o Carlos Alberto, que era um craque já iluminado naquele momento, o Alex Dias, que era metedor de gol, o Adriano Magrão, que era decisivo,
decisivo. Até o Thiago Neves, que seria dono do clube, né, praticamente o melhor jogador do time na temporada seguinte, nada disso, nenhum deles fez o gol. Coube ao zagueiro reserva Roger Machado marcar o gol do título da Copa do Brasil de 2007 pro Flusão. Ele que, inclusive, não pela idade, tá, mas pelos problemas que ele teve lá, já estava até muito próximo de aposentar. Naquele momento ele tinha só 33 anos de idade, mas acabou sendo quase que seu último ato como jogador profissional, vamos dizer assim. O time que ele mais vestiu a camisa foi o Grêmio, né, e lá ele ganhou tudo que pôde como jogador, né. Tem Liberta, Brasileiro, Copa do Brasil, 3 vezes inclusive, Gauchão, Recopa Sul-Americana. No Flu ele era mesmo um coadjuvante na época do título da Copa do Brasil. Como eu disse, aquele time do Tricolor em 2007 era a base do time de 2008 e claro que tiveram a adição de Conca, Washington, Dodô e companhia que deu uma melhorada no time. Mas esse time aí era bom, tá? Foi inclusive quarto colocado no Campeonato Brasileiro, mesmo ganhando a Copa do Brasil. Já o Roger Machado, né, que fez 123 jogos com a camisa do Flusão, marcou 10 gols, se aposentou dos campos no ano seguinte, mas também certamente no Fluminense vai ser lembrado pra sempre aí com esse gol. E aí, meu fiel, gostou do vídeo? Bacana? Faltou gente? Não faltou? Qual que te surpreendeu? Tinha alguma história aqui que você não conhecia? Todas essas respostas pra todas essas perguntas você vai deixar no comentário aí. Mas calma, não é qualquer pessoa que pode comentar aqui não. Primeiro, você tem que se inscrever e depois deixar um likezão. Aí sim você tá habilitado pra comentar, tá? Bom, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e é nóis!